Boa noite, meus amores. Como vão vocês? Espero que todos bem, todos em paz, todos com saúde, todos alegres aí, felizes na medida do possível. Para quem não me conhece, meu nome é Dara, eu sou taróloga, terapeuta holística e atualmente também escritora do Magia ao Lar. Poucos sabem, né, que não é todo mundo que me acompanha nas redes sociais, então muitas pessoas ainda não sabem que eu trabalho, né, com a escrita também, né, que eu gosto bastante de praticar a escrita no dia a dia. E eu tô vindo aqui, né, conversar com vocês justamente por conta da escrita, né, por conta das expressões aí que fazem parte do meu cotidiano. Então, servido um cafezinho. Pessoal, hoje mais cedo eu postei um texto que falava sobre inteligência emocional. E nesse texto eu coloquei aí uma imagem de um cemitério. E as pessoas costumam, algumas pessoas, né, talvez que tenham um pouco mais até de dificuldade de entender aquilo que eu tô tentando passar, algumas pessoas acabam ficando um pouco impressionadas, assustadas, ou até achando que de repente eu possa ser extremista nas minhas expressões, ou leve para o lado pessoal. E não é bem por aí. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não costumo misturar o meu trabalho com vida pessoal, mas é claro que nós profissionais, né, nós seres humanos, né, nós, enfim, ser viventes, temos que pegar os ganchos, né? Então, por exemplo, algumas vivências, algumas experiências, algumas coisas que já foram até aprendizado para mim, é claro que eu vou aplicar no meu dia a dia, eu vou aplicar aí se eu achar que isso ajuda no meu trabalho. E também, né, como pessoa, como amiga, ou para os simpatizantes aí. O porquê que eu coloquei a imagem do cemitério, né, no texto que se referia à inteligência emocional? Porque, veja bem, hoje em dia muito se fala sobre inteligência emocional, né? Mas pouco se sabe o que exatamente quer dizer a inteligência emocional. Muitas vezes a inteligência emocional, para mim, quer dizer uma coisa e para vocês quer dizer outra coisa totalmente diferente, né? A inteligência emocional, para mim, pessoalmente, é saber lidar com situações, né? É criar aí ferramentas psíquicas, né, para lidar com situações que requer muito de nossas emoções. Então, a inteligência emocional, ela pode existir mesmo você sentindo, né? Então, as pessoas estão confundindo a questão da inteligência emocional com o fato de não poder sentir, né? Existe uma parcela de pessoas que são a favor do sentimento em excesso, né, da explosão do sentimento. Tem outras que são totalmente contra. Hoje se fala muito que não pode demonstrar o que sente, que não pode explodir, que não pode expressar totalmente, né, aquilo que vem de dentro para fora. E nós estamos aí numa era que já era anunciada, né, pela medicina alternativa, pela terapia holística, pela psicoterapia, uma era onde haveria muitas pessoas adoecidas emocionalmente, psicologicamente, e é o que está acontecendo. Então, pessoal, quando eu coloquei ali a imagem do cemitério, eu quis, né, passar para as pessoas, até mesmo no texto, tá? Depois vocês podem procurar esse texto, eu postei um pouco mais cedo hoje. Eu me referi ao fato de que nós temos que enterrar muito de nós, né, durante o processo da vida para poder trazer o renascimento, né?
E assim, todo aprendizado, ele requer você abrir mão da ignorância. Então a ignorância, ela deve de ser enterrada, né? Ela deve ser sepultada. Isso é fácil? Não é fácil, né? Então é muito fácil a pessoa chegar ali na mídia, né, na televisão, aqui na internet, e falar assim, precisa ter inteligência emocional, mas como que se adquire essa inteligência emocional? É da noite para o dia? Tem uma enciclopédia? Tem algum vídeo explicando? Tem alguma receita para isso acontecer? Não tem, né? Até porque cada um de nós temos um objetivo de vida, né? Então eu costumo dizer que o princípio, né, a partida para a busca da inteligência emocional, ela deve de ser as suas metas, as suas prioridades, aquilo que você almeja para a tua vida. Então, por exemplo, eu tive os meus anseios, eu tive os meus projetos de vida, que às vezes não tem nada a ver com um projeto de vida de uma outra mulher, né? Então, por exemplo, muitas vezes o que não mexe comigo, que não me judia, não me balança, para aquela outra mulher, para aquele outro ser, vai judiar, vai balançar, vai trazer uma fraqueza, vai trazer uma vulnerabilidade emocional, né? E outras vezes aquilo que de repente não abala aquela pessoa pode me abalar, né? Então, assim, o princípio para a inteligência emocional é de fato entender o que você quer para a tua vida, quem é você, o que você busca nessa existência. Isso é muito importante, né? É um trabalho muito dolorido e, como eu disse, são sepultamentos, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem melhor o que eu quis dizer com o sepultamento. Se eu, por exemplo, quero ser bem sucedida profissionalmente, se eu quero ter clientes que são, por exemplo, pagantes, que pagam aquilo que eu cobro, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir em mim, eu tenho que ter inteligência emocional, que eu preciso investir em mim. Investir em mim é conhecimento, é aparência. Eu jamais posso chegar aqui para vocês com uma imagem deturbada, com uma imagem destruída, passando para vocês uma imagem de sofrimento e querer vender felicidade, querer vender prosperidade, querer de repente chamar a atenção do público, se a minha imagem não condiz com aquilo, né, que eu estou querendo oferecer para vocês. Então, assim, isso não é soberania, isso não é querer ser melhor, é o nosso cartão de visita. Então, se eu quero um público melhor, se eu quero avançar minha carreira, se eu quero atingir metas maiores para minha vida, eu tenho que investir, né? E não é só a questão do investir na aparência física, tá? Tudo isso é um processo de dentro para fora. Então, para mim chegar aqui e conversar com vocês nesse momento, eu venho de anos fazendo sepultamentos, né? Qual é a minha prioridade? Então, toda vez que aparece aí para mim uma problemática, uma dificuldade, uma questão emocional que poderia me fragilizar a ponto talvez de me paralisar, eu volto, eu rebobino, aí eu busco o meu ponto de partida, onde eu estive, onde eu estou hoje e onde eu quero estar amanhã, tá? Então, isso faz parte do sepultamento em busca da inteligência emocional, onde nós trazemos a transmutação para a nossa vida. Nós somos seres extremamente inteligentes, tá? É comprovado cientificamente, tem coisas que nem a medicina consegue também explicar, que a nossa mente, ela tem o poder de transformar, de transmutar. Então, o sepultamento, ele é necessário sim. Nós precisamos sepultar muitas vezes a nossa fragilidade, nós temos que sepultar aquela velha mania, né, que todos nós temos de colocar a culpa no outro. Aconteceu isso comigo, foi fulano que fez, foi fulana. Eu levei um golpe.
eu fui enganada, eu me dediquei num relacionamento, dei o meu melhor. Você se dedicou porque você quis. Você tinha consciência que você estava dentro de um relacionamento, você iria se dedicar, só que você não teve, né, a inteligência emocional de se colocar em primeiro lugar e colocou o outro. Aí depois você quer cobrar do outro, que você se deu tudo e ele não deu nada. Você entregou tudo e aquela pessoa não entregou nada. Mas espera aí. A escolha não foi tua, a decisão não foi tua. Mas é porque eu não gosto de ser pela metade, eu não gosto de fazer mal feito. Tudo bem, vai devagar, vai sentindo a reciprocidade, né? Começou um relacionamento, sente a reciprocidade, tá igual, não tá? Você está, por exemplo, presenteando demais ou com carinho ou com mimos e a pessoa não está te retornando, então usar a inteligência emocional. Mas eu gosto. Então, mas aí a inteligência emocional vai ter que estar presente lá na frente para falar assim, você fez porque você quis, você gostava, então foi uma etapa da tua vida, simplesmente você fez porque te fazia bem, né? E não porque você estava achando o tempo todo que aquela pessoa iria te retornar. Então, assim, tudo na nossa vida depende da inteligência emocional. Porém, essa bendita inteligência emocional, ela é muito difícil de ser adquirida, né? Essa geração Z que tem chegado agora, pela espiritualidade, né, já tinha sido dito, né, que viriam diferentes, então eles são mais conscientes, né, eles são mais bem resolvidos. Não são todos, tá, gente? Não tô generalizando, mas a geração Z, ela é muito mais desenvolvida do que a nossa, tá? Muitas vezes o que estraga são os exemplos, a convivência, ou talvez uma falta de cuidado ali nos primeiros anos de vida, tá? Essa questão familiar conta muito para a inteligência emocional, né? Não adianta. Eu costumo dizer que eu fui privilegiada. Hoje eu digo que eu fui privilegiada. No passado, não. No passado eu sofri muito por ter perdido a minha progenitora, né? Por ter perdido a minha mãe, ainda bebê. Mas em compensação, eu tive a minha avó, né? Que me criou aí até os 14 anos. Porque depois disso eu saí de casa, a rebeldia me fez fugir de casa, mas eu ainda, né, convivo com a minha avó até hoje, e ela é dona de uma inteligência emocional, assim, incrível, né? É uma pessoa que, diante das dificuldades, ela olha as possibilidades. Não que ela não chore, ela não sofra, pelo contrário. Ela tem sentimentos. O que está em questão não é não sentir, e sim como irá sentir, né? E rebater esse sentimento. Então, eu fui privilegiada por ter sido criada aí por uma mulher muito forte. E na minha família tem mulheres muito fortes, né? Eu sou de uma família de mulheres fortes, resistentes, trabalhadoras, que estuda, que vai à luta, né? Eu tenho pessoas na família que estão estudando até hoje, estão trabalhando, poderia estar, de repente, aí, tô com tudo ganho na minha vida, vou parar, mas não, né? Então, conhecimento nunca é demais. Então, eu costumo dizer que eu fui privilegiada. Infelizmente, algumas pessoas já nascem, né, em um berço de famílias que vêm com problemas emocionais, e não é falta da inteligência emocional, né? Talvez a falta da oportunidade e do conhecimento. Então, vocês que têm conhecimento, vocês que buscam o conhecimento, eu digo para vocês, é difícil, repito, inteligência emocional é muito difícil. Eu penei muito, né, para chegar neste pouquinho que eu cheguei até aqui da minha vida, tá? Mas foi difícil e não me arrependo. Então, eu digo para vocês, é um aprofundamento. E voltando ao assunto, qual a sua meta de vida, né?
de onde você deve iniciar esse processo de sepultamento das suas atitudes ou das suas crenças aí, que pode estar te enfraquecendo emocionalmente, psicologicamente, tá? Não estamos falando aqui de religião, estamos falando de um todo, estamos falando de estudo, estamos falando de ciência, estamos falando de mente, de ser humano, tá? Então, voltando, primeiramente, qual a sua meta? Onde você quer chegar? Onde você teve, onde você está hoje, onde você quer estar amanhã? E a partir daí fica um pouquinho mais fácil de vocês entender onde vocês devem trabalhar os pontos aí frágeis do emocional de vocês, em busca de ter prosperidade. Hoje, uma pessoa me perguntou como que funciona a numerologia, né? E assim, tem assuntos que não dá para você explicar em 1 segundo, em 1 minuto, né? A numerologia, ela é uma ferramenta para inteligência emocional, se vocês não sabem. Então, por exemplo, a numerologia é um estudo muito antigo, né, que a partir das suas características, da sua personalidade, do seu caminho de vida, dos seus pontos fortes, dos seus pontos mais frágeis, a gente consegue traçar aí para vocês um caminho talvez um pouco mais menos ardido, menos doloroso, tá? Então, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo falando de mim, tá? Eu sou uma personalidade número 8, tá? 2025 será um ano 9, porém, eu serei regida pelo meu próprio número 8. Então, na minha inteligência emocional, eu já sei que 2025 virá com todas as energias, né, do número 9, me impulsionando, né, para que eu aproveite os meus pontos positivos. Quais são os meus pontos positivos? É esse aqui, a comunicação. Então, eu nem tô esperando 2025, eu já tô começando agora a explorar um pouco mais, né, ainda mais do que eu exploro todos os dias, da comunicação. Qual o meu segundo ponto forte, emocionalmente falando, que muitas pessoas grifam isso na minha personalidade? As pessoas falam que é uma facilidade que eu tenho, mas não é uma facilidade não, tá? Eu penei para chegar aqui. Seria mais ou menos pegar todas as dificuldades, todas as turbulências, todos os nãos que o mundo pode trazer para mim e transformar em vários sim, e transformar em soluções, pegar todas as lágrimas e transformar em sorriso. Eu sou ótima nisso, tá? Eu choro 5 minutos e dou gargalhadas durante o mês inteiro. Como que eu consigo fazer isso? Voltemos, porque eu volto lá atrás. Quem eu fui, quem eu sou hoje e onde eu quero chegar. Então, eu não vou ficar chorando mais do que 5 minutos, de jeito nenhum. Eu vou buscar solução, eu vou secar as lágrimas, vou buscar soluções. E o terceiro ponto aí da minha personalidade, né, que tem a ver muito com as pessoas de identidade 8, seria investir em mim. Então, eu continuo fazendo investimentos em mim, saúde, bem-estar, trabalho, família. Pode ser um investimento dentro da minha morada. Eu boto ali uma flor, eu compro um tapete novo, uma panela nova, um perfume novo, não importa, são investimentos. A partir daí, eu vou neutralizando tudo aquilo que estava me fazendo mal. Então, a minha inteligência emocional é o que traz a transmutação. Então, voltando ao aspecto da numerologia, que ela pode nos auxiliar, né, na inteligência emocional, é porque é justamente isso. Ah, você se conhece bem? Eu me estudo bem, eu me observo bem. E eu aconselho que vocês também se estudem. Ao invés de vocês ficar focados somente no outro, na vida do outro, né, o que o outro tá fazendo, com o que o outro tá ganhando dinheiro. O povo tem uma mania de achar
que pode prosperar igualzinho o vizinho. Não é assim, cada um tem seu dom. Então se estuda, vai se estudar, vai se aprofundar, vai investir em você, tá? Vocês já viram aquelas pessoas que muitas vezes... Bom, isso é normal, né? Porque faz parte da nossa falta de cultura. Mas, enfim, é cabível também. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes vai vestida muito simplesinha numa loja de grife e não tem um atendimento tão bom ou tão atencioso como aquela pessoa que chega bem vestida, falando, toda cheia de simpatia, né? Então, aplica isso. Isso é inteligência emocional. Muitas vezes eu fiz isso, tá, gente? Quantas vezes, tá? Não foi uma, nem duas e nem três. Quantas vezes eu entrei em estabelecimentos onde eu não tinha crédito, eu tinha nome sujo, mas eu tinha a minha inteligência emocional, eu estava bem vestida, eu sei me comunicar muito bem. E ali eu negociei muitas coisas que eu tenho até hoje. Eu me lembro que o meu primeiro consultório, eu mobiliei todinho. De uma loja que eu era apaixonada no litoral de São Paulo, todo de vime, bambu. Eu mobiliei, sabe quantas vezes eu parcelei? Em 8, só conversando. Eu paguei ela até o final e depois comprei outras coisas. É inteligência emocional, não adianta, porque eu estou precisando, eu não tenho condição, as coisas tá difícil para mim, moça me dá, moça me ajuda, não, isso não é inteligência, isso é se colocar para trás, isso é se procrastinar, isso é não explorar a tua capacidade. Eu tô dando esse exemplo, gente, é um exemplo muito bobo, tá? Mas eu aplico a inteligência emocional o tempo todo na minha vida, o tempo todo. Então, voltando aqui ao aspecto numerológico, essa questão da inteligência emocional aliada à numerologia, que é o estudo pessoal, é algo muito interessante, tá? Eu aconselho vocês a se aprofundarem, a buscar um pouco mais da força interior de vocês, a buscar também a fraqueza interior. Para que buscar a fraqueza? De novo, para eliminar? É para acabar com a personalidade de vocês? Não, mas é para se fortalecer. A partir do momento que vocês se conhecem, vocês se fortalecem, tá? Então, não adianta vir dizer que para mim, para você tudo é fácil. Não é fácil, não, tá? Hoje pode ser mais fácil, mas foi muito difícil, tá? Então, eu ainda gasto horas em busca de conhecimento, tá? Conhecimento esses também dos meus antepassados, tá? Quem foi minha avó, quem foi meu bisavô, quem foi minha mãe, quem é meu pai, enfim, quem chegou antes de mim, como eram essas pessoas, como elas se comportavam, como que elas lidavam com as situações adversas da vida, como lidar com essa mudança climática, como lidar, por exemplo, com a questão de que o planeta está doente. Tudo isso são preocupações que nós temos que ter, né? Porque faz parte da nossa subsistência. Então, a todo momento eu busco informações do passado, analiso o presente e traço metas para o futuro, tá? Então, um pouco do meu sucesso pessoal está aí. Eu sei que tem muita gente que se interessa pela minha personalidade, se interessa pela minha história de vida. E eu, sempre que eu posso, eu trago um pouquinho para vocês. É lógico que eu não vou ficar falando tudo. Algumas pessoas em particular sabem alguns pedaços da minha vida, outros não. Mas a verdade é que eu apliquei o conhecimento, a inteligência emocional, aquilo que eu aprendi durante a vida, coisas que a ciência oculta oferece.
observações no dia a dia, o que eu não quero para minha vida de jeito nenhum, eu tiro como exemplo. Então, toda vez que eu vejo alguém passando por sofrimentos desnecessários, principalmente sofrimentos causados pela própria pessoa, expectativas que foram criadas ali sem nexo, eu não quero isso para minha vida, eu não aceito isso para o meu futuro, tá? Então, assim, eu me considero hoje uma pessoa extremamente realizada. Posso dizer para vocês que eu sou extremamente realizada. Passei aí algumas coisas que foram pelas minhas más escolhas, tá? Eu deveria ter visto antes, né? Deveria ter analisado antes, não analisei, a idade não ajudava, mas passou. E eu não responsabilizei ninguém, eu segui a minha vida e procurei o meu crescimento, o meu sucesso, como eu continuo procurando e buscando, e quero muito mais. Então, até aqui, eu realizei tudo que eu queria. Tudo, exatamente tudo. E é sério, eu não estou mentindo, não estou fazendo ilusionismo para vocês. E daqui para frente, eu ainda quero realizar muito mais. Só que eu tô naquela fase da loba, né? Os 40 e pouco, que a gente fica meio assim, ai, pra que lado eu vou? O que eu vou fazer agora? Eu já fiz tudo e agora eu quero novidade, 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 novidade. Então, 2025, como eu já falei para vocês, eu serei regida pelo meu próprio número 8, e de âncora teremos aí o número 9, né? Que é esse número de total energia, total. Gente, trabalhem a inteligência emocional de vocês. Se precisar, me procurem, tá? Vamos falar de numerologia, vamos falar de personalidade, vamos falar aí como que esses estudos milenares podem ajudar vocês em decisões, em melhoras, em direcionamentos. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Eu tô cheia de coisas boas para passar para vocês, claro que de maneira individualizada, né? Porque cada ser é único, né? Então o que é de Chico não é para Francisco, o que é de Maria não é para Joana, né? Então de um modo personalizado. Eu tenho aqui para vocês muito conteúdo, muitas coisas interessantes que podem agregar nesse processo. Aproveitem, tá? Aproveitem. Toda mudança de ciclo é uma nova oportunidade, né? O calendário, ele foi criado pelos homens, então nós somos guiados pelo calendário, somos guiados pelo relógio, né? E nós já estamos habituados, e dessa forma tá funcionando, né? Então vamos continuar assim. E eu quis vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu sou dessas que eu converso quando me dá 5 minutos. Me dá vontade de falar, eu venho e falo. E como eu falei pra vocês, já aproveitando a energia do 9 que ainda vai entrar, mas já aproveitando e investindo mais aí em comunicação. Então, pessoal, podem me procurar. A gente pode abrir de repente uma live, conversar um pouco mais ao vivo sobre isso, tá? Sobre a inteligência emocional e a numerologia, tá? E lembrando que os meus atendimentos são com hora marcada, os meus contatos estão aí nas descrições das minhas redes sociais. Será um grande prazer atendê-los. E para quem também estiver com dificuldade, né, emocional ao extremo, precisar desabafar, precisar de uma palavra, precisar de um norte, de um apoio, não tem problema, não precisa ter vergonha, podem me procurar, tá? Faz parte do nosso processo pessoal, emocional, psicológico, nos doarmos, né? Diante daquilo que nós conhecemos, diante daquilo que nós dominamos com conhecimento, tá? Então, precisou, tá down, não tá legal, tá com dificuldade, eu perdi a vontade de tudo, não tô me achando, não tô me encontrando, não sei pra onde vou.
me chama, vamos resenhar um pouquinho, tá? Alguma coisa eu tenho certeza que eu consigo ajudar vocês, tá bom, meus amores? Meu café até esfriou, eu tô aqui com uma chipa, nossa, minha boca, como diz a colega lá da rede social, minha boca está parecendo um brejo, salivando, morta de vontade de comer, mas eu agradeço a atenção de vocês que ficaram até o final, tá? E espero o contato de vocês. Compartilha esse vídeo, curte, me ajuda aí. Um beijo no coração de vocês e muita inteligência emocional.